Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que encerrou a preparação para pegar o São Paulo nesse domingo pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. Tá chegando a hora, meus amigos e minhas amigas, a gente vai saber quem será o campeão da Copa do Brasil 2023. Flamengo cambaleado, chegando a essa decisão com muita incerteza, muita desconfiança, e o São Paulo, por outro lado, extremamente confiante para conseguir a primeira Copa do Brasil da sua história. E a gente vai trazer as informações, jogadores que viajaram para São Paulo com a delegação rubro-negra. Marcos Braz viajou ou não depois da confusão envolvendo o torcedor. Landim está presente na delegação e tem jogador do Flamengo convocado para a seleção brasileira. Pois é, tem alguém no Flamengo jogando, merecendo ser convocado? Na visão do Diniz, tem. E a gente vai falar também no vídeo que jogador é esse. Vamos comentar essa escalação do treinador Fernando Diniz, que é técnico do Fluminense, rival do Flamengo aqui no futebol carioca, e também treinador da seleção brasileira. E qual deve ser o time titular do Flamengo para pegar o São Paulo? Eu vou dar a minha opinião de qual deve ser o time. A gente vai falar no vídeo agora também. Mas antes, galera, é o seguinte: o dono da KTO ficou maluco. KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Ele preparou várias ofertas especiais para essa decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Vocês não podem perder, é muita coisa boa. É só entrar no site da KTO, kto.com. Lá você vai encontrar as melhores odds, tudo que você precisa para você fazer a sua fezinha, a sua aposta e garantir uma grana extra nessa decisão da Copa do Brasil. Vai perder essa oportunidade? Claro que não. E tem mais uma boa. Utilizando o código VENE, você tem direito a bônus. Olha que notícia maravilhosa. O dono da KTO ficando maluco, dando várias oportunidades para vocês. Bônus utilizando o código VENE. Não vai dar o mole de perder essa oportunidade. Aproveite. Independentemente se você acha que o Flamengo vai ser campeão ou não, corre no site da KTO que você pode ganhar dinheiro, com título ou sem título. Vai lá, kto.com, e utilize o código VENE. Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre o jogador convocado para a seleção brasileira nesse sábado. Pois é, muita gente não sabe, mas Fernando Diniz convocou jogadores para os dois próximos jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo. Que os dois jogos serão primeiro contra a Venezuela e depois contra o Uruguai. Vou já falar a lista: Alisson, Ederson e Lucas Perry, os três goleiros; Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge, os quatro laterais. Tem os zagueiros Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino. Meio campo, senta aí para você não levar um susto: André, Bruno Guimarães, Casimiro, Rafael Veiga e Gerson do Flamengo. É isso mesmo que vocês ouviram. Não é fake news. Gerson foi convocado pelo técnico Fernando Diniz. Para finalizar a lista, os atacantes: Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Richarlison novamente, Rodrigo e o Vini Júnior, voltando à lista depois de desfalcar a primeira lista por conta de uma lesão. Galera, Gerson, vamos trazer aqui as explicações do técnico Fernando Diniz para ter chamado o Gerson. É uma das convocações mais fáceis para mim. Sobre Gerson, tá? Ele achou fácil. Foi um dos jogadores que eu mais vi atuar fora os do Fluminense. Fora os jogos em que nos encontramos como adversários, eu tive que estudar muito o Flamengo este ano. E o Gerson tem jogado constantemente bem. Em que pese que, em dados momentos, o Flamengo tem oscilado, acho que ele tem estado muito constante. É um jogador bem acima da média. Tem muita ligação com aquilo que penso do futebol. Isso disse o Fernando Diniz. Eu vou respeitar a opinião do Fernando Diniz, mas eu acho que os jogos que ele assistiu do Flamengo não são os jogos que eu assisti. Porque eu não vejo o Gerson se destacando mesmo nesse Flamengo oscilando. De verdade, acho que o Gerson está vivendo uma fase ruim. A verdade é essa. Eu não convocaria o Gerson. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa convocação do Gerson? Vocês acham que, de fato, ele merecia ser chamado pelo técnico Fernando Diniz ou não? O Diniz errou ao chamar o Gerson. Na lista aí, vamos lá, o Nino é homem de confiança dele,
Eu não chamaria o Richarlison dessa vez, eu acho que eu daria um descanso para o Richarlison. Ele saiu um pouco da mídia, assim, muito do foco. O próprio Richarlison disse que precisa de um acompanhamento psicológico pelo momento que está vivendo fora das 4 linhas. Enfim, eu não chamaria, mas o Diniz chamou. Inclusive, eu quero a opinião de vocês aí sobre o Gerson. Vamos falar agora de Flamengo. O Flamengo encerrou a preparação, treino nesse sábado aqui no Ninho do Urubu. Logo em seguida viajou para São Paulo, local do confronto com o São Paulo, nesse domingo, 4 horas da tarde, lá no Morumbi, casa cheia. São Paulo em vantagem, venceu por 1-0 o jogo de ida, tem a vantagem do empate no jogo da volta. E os jogadores que viajaram para São Paulo são goleiros: Matheus Cunha, Santos e Rossi. Laterais: Wesley, Mateuzinho, Varela, Ayrton Lucas e Felipe Luiz. Zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Pablo, Rodrigo Caio e Cleiton. Volantes: Thiago Maia, Pulgar, Igor Jesus e Alan, que está fora do jogo, mas viajou, que se o Flamengo for campeão, ele vai estar presente lá para levantar o troféu. Meias: Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Lohan. Atacantes: Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Pedrinho e Peterson. Esses dois últimos aí são da categoria de base. Inclusive, Pedrinho entrou em campo no último jogo e o Peterson foi o destaque do Flamengo no título do Campeonato Brasileiro Sub-20. Varela tem chance de ficar no banco de reservas, tal como Felipe Luiz, jogadores que estavam no departamento médico. Aí tem a lista aí: Arrascaeta e Luiz Araújo estão recuperados, treinaram normalmente aí nos últimos dias com os demais jogadores. E fica a incógnita: qual deve ser o time titular do Flamengo para pegar o São Paulo? Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu não sei ainda qual é o time, tá? Não sei mesmo, até porque no treino desse sábado o São Paulo não esboçou nenhum time, não deu nenhuma dica do que ele vai fazer, mas eu, Vene Casagrande, escalaria o time dessa forma: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Eu fiquei na dúvida aí, vou ser sincero, entre Thiago Maia e Gerson. Mas eu optei por Thiago Maia porque eu acho que o Thiago Maia pode ajudar mais na marcação ali. O Gerson nem tanto. Por isso que eu optei por Thiago Maia. E aí, no segundo tempo, talvez eu botasse o Luiz Araújo, Gabigol, enfim, o próprio Gerson. Agora, esse seria o meu time titular. Eu quero saber de vocês. Qual seria o time titular de vocês? Poxa, Vinícius, deixaria o Gabigol fora? Sim, eu deixaria o Gabigol fora. Acho que o Gabigol não está merecendo ser titular, nem dentro e nem fora de campo. Algumas atitudes dele estão extrapolando, assim. Eu acho que aquele beijinho pro Dorival não foi nada legal também. Expõe muito, embora muita gente ache que a relação Gabigol e Sampaoli é muito boa, mas não é muito boa. A verdade é essa, não é muito boa, não é mesmo. Eu garanto para vocês, pessoas que convivem lá no Ninho do Urubu falam: Vene, eles pouco se falam, a verdade é essa. Muita gente acha que a relação é extremamente boa, que o Gabigol defende publicamente o Sampaoli, então eles têm uma relação próxima. Não é assim, não é assim. Mas independentemente disso, eu botaria o Gabigol no banco de reservas e deixaria ele como opção para o segundo tempo. Quero saber de vocês, o que vocês fariam, tá, galera? E outra, só lembrando, independentemente do título da Copa do Brasil, a gente não pode esquecer a temporada horrível do Flamengo. Essa semana teve até a briga do Marcos Braz com o torcedor, inclusive o Marcos Braz está com a delegação em São Paulo, junto com o presidente Rodolfo Landim, diretoria marcando presença. O retorno do Flamengo para o Rio de Janeiro está previsto para o fim de domingo ali, quase segunda-feira, né? Fim da noite de domingo, o desembarque aqui no Rio de Janeiro. Eles não vão ficar em São Paulo, caso tenha título. Independentemente do título, eles não ficarão em São Paulo. E também, independentemente do título, o São Paulo ele não fica no Flamengo. Isso já está definido. A gente já falou isso aqui para vocês. Resta saber que dia ele cai. Se perder o título da Copa do Brasil, eu arrisco a dizer que cai na segunda-feira. Porque não tem mais clima para ele ficar. Relação no dia a dia é horrível, não tem mais conexão com o elenco, não tem mais conexão com os jogadores, os bastidores são péssimos, clima péssimo, então não há mais motivo para segurar de fato o Sampaoli. A diretoria já sabe disso, o próprio Landim já sabe disso, manteve o Sampaoli, na minha opinião, para essa final como uma espécie de escudo, porque se perder a Copa do Brasil, as críticas serão divididas, né, entre diretoria e Sampaoli.
Agora, se ele perde o título da Copa do Brasil sem o São Paulo, as críticas serão direcionadas apenas à diretoria. Pelo menos essa é a minha opinião. Tá bom, galera? Tamo junto, um forte abraço e fui!